Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom, mais uma vez, poder trazer uma palavra de vida ao seu coração. A palavra que eu tenho hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que preparava o caminho, a voz que clamava no deserto, aquele que precedeu a Jesus, João Batista, está preso. A sua voz agora está abafada na prisão. Todavia, uma voz mais poderosa se levantou para pregar o Evangelho de Deus. João Batista nunca negou que ele era indigno de amarrar as sandálias de Jesus e que este era maior do que ele. E logo se levantaria com a sua voz para pregar e anunciar o reino de Deus. A verdade é que os homens, ao prenderem João Batista, pensaram estar calando a voz de Deus, mas com isso deram abertura para que Jesus levantasse a sua voz para dar vida à mensagem que João Batista pregou e anunciou no deserto. Eu acho interessante porque Marcos poderia ter dado uma introdução ou ter feito um histórico da vida de Jesus, um relato do Antigo Testamento, fazendo uma transição para o Novo Testamento, como fizeram os outros evangelistas. Todavia, Marcos preferiu destacar um ponto fundamental do ministério de Jesus: a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Deus, conforme está escrito no versículo 14, que Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Jesus, meus irmãos, foi um pregador do Evangelho. Jesus pregou de forma simples, porém cheio de autoridade, sobre arrependimento e a proximidade do reino de Deus. Pregou o reino, anunciou a salvação e demonstrou na prática a sua palavra. Irmãos, a pregação do Evangelho é o meio simples, porém poderoso, escolhido por Deus para dar aos homens a oportunidade de salvação. Por isso, meus irmãos, precisamos lembrar que a voz do Senhor não deixará de ser ouvida até que se cumpra toda a sua palavra. Vemos aqui, João Batista foi preso, iniciou-se o ministério de Cristo pregando o Evangelho de Deus. Pregadores passam, pregadores somem e desaparecem, mas Deus sempre levanta uma outra voz para anunciar a sua palavra. E por isso, meus irmãos, Jesus sempre lembrou, e também João Batista, que o tempo era chegado, ou seja, o tempo está findando-se, e não caberá a nenhum homem a desculpa de não ter ouvido o Evangelho. João Batista disse, Jesus disse, e tantos outros estão dizendo ao longo de séculos e séculos: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, também diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, que está lá em Romanos 10, versículo 17. Quem prega e quem ouve a palavra de Deus tem a responsabilidade diante de si de estar lidando com vida e a morte. A pregação é uma poderosa arma dada por Deus, usada por Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, fique com as palavras de Paulo ao jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Deus te chamou, meu irmão. Deus te levantou para ser uma voz que prega o Evangelho de Deus. Que Deus te abençoe com misericórdia, graça e vida abundante.